Vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis de 15 a 17 anos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. Essa livraria CPAD é onde você compra livros, revistas, bíblias, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria da CPAD é na rua João Tobias 360, ali próximo ao metrô Belém, ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, que também no térreo tem a livraria da Associação. Ali também você encontra bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a livraria Provix, que é a livraria online do nosso amigo e parceiro, pastor Fernando Andrade. Lá também você compra seu material para edificação espiritual. Portanto, vale a pena você investir comprando livros, revistas, bíblias, para você crescer na graça e na fé. Quero agradecer aqui, já de antemão, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa Maria Francileide, irmã Maria Francileide, que tem nos cedido esse espaço para aqui ter um estúdio provisório para a gravação das nossas videoaulas. Deus abençoe essa família. Também irmão Josué, marido da Marilena, que congrega conosco ali na congregação do BNH. Deus abençoe o irmão Josué por essa montagem do estúdio, tablado, carpetado, todo esse visual. Deus abençoe esse irmão maravilhoso, irmão Josué. Também Deus abençoe minha família, irmã Raquel, minha esposa, Bianca e Gabriel, meus filhos, pelo apoio, por estarmos sempre juntos e eles nos ajudando e nos apoiando. E Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão orando por nós, que estão nos apoiando, que estão investindo aqui nesse projeto. Se você também quiser fazer a sua oferta, aqui embaixo tem o número do celular, que é a chave DDD 11 989 15 6905. Você também pode investir aqui no Reino de Deus. Isso é muito importante. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem também no canal e venha ser nosso parceiro aqui nesta grande obra de falar a palavra de Deus. Vamos lá então? Nós estamos estudando uma viagem pelo Antigo Testamento. Na aula passada nós falamos sobre os patriarcas, Falamos que os hebreus foram para o Egito. Na lição 3 falamos sobre os patriarcas, e agora a gente vai falar do êxodo, de volta à terra prometida. É a lição do dia 2 de fevereiro de 2025, a lição número 5, e a história está em Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. A leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 12, que nós passamos a ler. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais:
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, entender que Deus levantou Moisés como resposta ao pedido de socorro do seu povo. Segundo objetivo, ressaltar os milagres do Senhor através de Moisés para libertar os hebreus da escravidão do Egito. E terceiro objetivo, destacar a liderança de Moisés, guiando o povo rumo a Canaã e nomeando Josué como o seu sucessor. Então vejamos, Deus levanta um libertador, Deus salva Moisés. Moisés, ele nasce num contexto de opressão lá no Egito. É o momento em que um faraó, sem familiaridade com a história de José e do povo hebreu, nós falamos isso no final da aula passada, já oprimia o povo. Então é um novo faraó, né? Este faraó observou o crescimento dos hebreus e temeu uma futura rebelião. O povo hebreu estava crescendo. Então, esse faraó não só passou a submetê-los a trabalhos forçados e pesados, Êxodo 1, do 11 ao 14, como também ordenou, olha que crueldade, ordenou às parteiras das hebreias que matassem todos os meninos logo após o nascimento. Êxodo 1, do versículo 15 e 16. Então ele mandou que fossem mortos todos os meninos que nascessem das hebreias. Todavia, aqui vem a providência de Deus, as parteiras temeram a Deus e desobedeceram às ordens do faraó. Elas não obedeceram o que o faraó mandou. Ao perceber que o povo continuava a aumentar, Faraó ordenou aos seus guardas que lançassem todos os meninos recém-nascidos no rio Nilo. Mandou jogar todos os meninos das hebreias, recém-nascidos, jogar no rio Nilo, para ser comido pelos jacarés. Quando Moisés nasceu, sua mãe, Joquebede, o escondeu pelo máximo tempo que pôde. Ela não aceitou matar o seu filho. Passados 3 meses, ela elaborou um plano que, debaixo da bênção de Deus, foi bem sucedido. O que ela fez? Ela colocou o bebê num cesto, no rio, em direção ao local que a filha do faraó se banhava. Essa filha do faraó acha o bebê e o adota, criando esse bebê como se fosse seu próprio filho.
E por uma estratégia de Miriam, a irmã de Moisés, e pela infinita graça de Deus, do Altíssimo, ele ainda teve o privilégio de ser amamentado por sua própria mãe. Êxodo 2, de 1 a 10. Então, veja que Deus aqui trabalhando na vida da mãe de Moisés, na vida da irmã de Moisés e trabalhando, por que não dizer, na vida da filha de Faraó, que adotou esse menino. Deus chama Moisés. Agora, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, Atos 7, 22, ele foi criado no Egito, na corte, mas ao mesmo tempo ele sabia que era um hebreu, ele sabia que ele era adotado. Já adulto, viu um hebreu sendo espancado por um egípcio e indignou-se de tal maneira que acabou matando o egípcio para defender o hebreu. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus brigando e quando foi separar a briga, um dos hebreus disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Êxodo 2 e 14. Tal situação chegou aos ouvidos do faraó, que tentou matar Moisés, causando sua fuga para o deserto de Midian. Então Moisés teve que fugir do Egito para não ser morto. Lá neste deserto, Moisés se casa com Zípora e tem um filho chamado Gerson. É também no deserto que Moisés recebe o chamado de Deus para libertar o seu povo. Então Deus escolhe Moisés como libertador do seu povo. O Senhor Todo-Poderoso aparece para Moisés numa sarça ardente que queimava e não se consumia. Êxodo 3, versículos 1 e 2. A vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. O primeiro período, os primeiros 40 anos, ele vive nos palácios do Egito. No segundo, os 40 anos no deserto de Midian e depois 40 anos de peregrinação no deserto com o povo hebreu rumo à terra prometida. Então, a vida de Moisés é dividida em 3 partes de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés achou que poderia libertar o povo estando dentro do palácio, o que não deu certo. Tá? Não era pela força do homem. O segundo período, após anos afastado no deserto, Deus o chama e opera tamanha libertação. Então é Deus que liberta o povo. E no último período, ele vive o chamado de Deus integralmente, os 40 anos de peregrinação no deserto dirigido por Deus. O Êxodo, Deus capacita seus escolhidos. Vejamos como isso acontece. Após receber o seu chamado, Moisés teme, Moisés fica com medo, que é normal, sente-se incapaz, pensando que não será aceito pelo povo, como de fato. Devido a todo o seu histórico, o seu passado, ele se vê preso a vários obstáculos para o chamado que recebe de Deus. Ele se sente impotente. Entretanto, o Todo-Poderoso o encoraja, Deus o encoraja, diz que é com ele, lhe revela seu nome para ser apresentado ao povo e 3 sinais como prova de que ele mesmo o enviou. Deus lhe mandou dizer que o Eu Sou o enviou, né? Deu-lhe o poder de transformar o seu cajado em serpente e depois esta mesma serpente se tornaria em cajado. Deixaria a própria mão leprosa e depois a faria voltar ao estado normal. Então, ele ficou leproso, a mão dele ficou leprosa e depois Deus manda ele tirar e cura a mão. E por fim jogaria um pouco de água no rio Nilo, no chão, e ela se transformaria em sangue. Então, além de tudo isso,
em mais uma resposta às dificuldades impostas por Moisés. Ele estava com medo, ele não queria ir. Deus ordena que Arão, seu irmão mais velho, o ajude a ir até o faraó. Versículo 14. Ao refletirmos sobre toda esta graça divina, não resta dúvida de quanto o Senhor capacita os seus escolhidos. Deus escolhe e ele dá a capacidade para cada pessoa realizar a sua missão, realizar o seu chamado. Deus opera então libertação. Moisés chega diante de Faraó e pede a libertação do povo hebreu. Faraó nega, pois os sinais feitos por Moisés são repetidos pelos magos e sábios egípcios também. Então, tudo que Moisés fazia, esses sábios fazem. Após essa tentativa frustrada, ocorre o período de 9 pragas que assolam a nação e, mesmo assim, Faraó, com o coração endurecido, não libera o povo. Então, esse Faraó aqui era osso duro de roer. Apenas após a 10ª praga, com a morte de todos os primogênitos egípcios, Faraó permite então a saída do povo. Durante esse processo, a Páscoa é instituída, a fim de que esse evento do êxodo, a saída, êxodo significa saída do Egito, jamais fosse esquecido. Então aqui eles vão celebrar a Páscoa, a primeira Páscoa, né, que os hebreus vão celebrar, que simboliza a saída do Egito. Entretanto, ainda não acabou. Faraó se arrepende e persegue os israelitas a fim de capturá-los. Então, Faraó não quer deixar o povo ir embora. Quando o povo já estava fora do Egito, no momento em que fica encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, Moisés ora a Deus pedindo socorro, e o Senhor lhe ordena estender o seu cajado sobre o mar. Então, aqui é uma grande libertação. Quando Moisés obedece, as águas do Mar Vermelho se abrem e o povo passa com pés enxutos por ele. Ao segui-lo, os egípcios tentaram a mesma coisa, os egípcios passaram pelo mesmo caminho, mas as águas se fecharam, fazendo-os perecer. Êxodo 14, de 23 a 28. Deus é aquele que providencia uma saída até quando a situação é impossível. Então aqui é um grande milagre, Deus abrindo o Mar Vermelho para essa multidão de hebreus saírem, passarem para o outro lado. Quando os egípcios tentam fazer a mesma coisa, aí as águas se fecham e todos eles morrem afogados. Vejamos o deserto. Deus faz milagres no deserto. Após a saída do Egito e a passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, o povo passa a peregrinar pelo deserto, onde muitos milagres também acontecem. Deus envia uma coluna de nuvem durante o dia para protegê-los do calor do sol e manda uma coluna de fogo à noite para aplacar o frio noturno do deserto. Êxodo 13, 21 e 22. O povo também é sustentado diariamente com maná, alimento vindo do céu, provido pelo Senhor. Êxodo 16. Então, eles são sustentados pelo maná. Além disso, é no deserto que Deus dá os 10 mandamentos ao seu povo, através de Moisés, ordena a construção do tabernáculo e apresenta um código de santidade e comportamento que consta em Levítico. Então, como é que o povo deveria adorar a Deus e como o povo deveria se consertar. É ali que Deus revela tudo isso através de Moisés. Número 3.2, fé versus incredulidade. Após tantos milagres, isso aqui que é um absurdo,
É impressionante que dentre os 12 espias enviados para ver a terra prometida, 10 voltassem com um relatório tão incrédulo. Isso está em Números 13, do 26 ao 33. Estes 10 espias desanimaram o povo, que em um caminho contínuo também de incredulidade e murmuração, morreu no deserto, sem ver o cumprimento da promessa. Então, esses 10 espias contaminou o povo, né, não acreditando que Deus daria a terra prometida. Apenas os espias que retornaram com relatório positivo, confiantes na promessa de Deus, que era Josué e Calebe, e seus filhos adentraram na terra que manava leite e mel. Números 14, do 21 ao 38. Então, só esses 2 espias, Josué e Calebe e as suas famílias, é que entraram na terra prometida. Todo esse período no deserto durou aproximadamente 40 anos, até a morte de Moisés, que não adentrou na terra prometida. Moisés não entrou, ele morreu ali próximo de entrar, mas não entrou. E a sucessão por Josué, que continuou a guiar o povo para a conquista de Canaã. Então Josué foi o sucessor de Moisés e ele é que deu continuidade ao trabalho de levar o povo à terra de Canaã. Deus completa a sua obra, Deus não faz nada pela metade, né? Josué obtém êxito. Josué é o escolhido para ser o sucessor de Moisés, ele tem a árdua missão de liderar o povo e conquistar a terra prometida à força, ele teria que guerrear, tá? Era necessário, a partir das margens do rio Jordão, né, logo depois do deserto, o povo guerrear e expulsar os habitantes daquela terra. Então, tinha um trabalho a ser feito. Os povos que habitavam em Canaã eram cruéis e Deus usaria o povo hebreu como juízo para puni-los, tá? Expulsando-os, Gênesis 15, de 12 a 16, a fim de que esta região fosse habitada por um povo temente a Deus, que eram os hebreus, e que ali se constituísse um reino de sacerdotes. Êxodo 19, de 1 a 6. Então, o povo hebreu iria guerrear contra esses povos, iria exterminá-los e iria habitar aquela terra, e aquela terra seria abençoada por Deus, aquele povo. A terra prometida, então, ela é conquistada. Josué, aos poucos, não foi da noite para o dia, foi conquistando Canaã, cidade por cidade, até se acomodarem em grande parte da terra dominada e dividi-la entre as tribos de Israel, entre as 12 tribos de Israel. Aquela terra que estava sendo conquistada seria dividida. Após a conquista da terra, o povo vivenciou o cumprimento da promessa de Deus, passando a ter um local específico para habitar, um território definido, tornando-se assim a nação de Israel. Então nós vemos aqui como os hebreus foram tirados da escravidão do Egito, né? Como eles foram levados por Moisés, Arão e Josué até a terra prometida por Deus aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó. Na próxima aula nós vamos ver o tempo dos juízes, que vem logo depois de Josué, depois da conquista da terra, né? Aí Josué morre e aí começa o período dos juízes, que é a lição de número 6. Então aqui nós vimos o êxodo de volta à terra prometida, vimos aqui na conclusão, Deus conduziu o povo durante todo esse processo, né, desde a saída do Egito até a conquista da terra prometida. Deus estava auxiliando, ajudando. Foi um processo longo, com muitas dificuldades, mas também com muitos milagres e providências divinas.
Quem murmurou e foi incrédulo não herdou a promessa. Tá? Lembre-se, quando a situação estiver difícil, não murmure. Louve a Deus, creia que Deus é fiel para cumprir todas as suas palavras, independente das circunstâncias, independente do que você estiver vendo e vivendo. Deus, ele sempre cumpre as suas promessas. Assim terminamos a lição 5 de 2 de fevereiro de 2025, a lição de juvenis. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Boa aula para você, aluno, professor e superintendente da Escola Dominical. E até a próxima aula, se Deus quiser.